Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. Agora vamos falar de um tema importante que é o esporte. Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais de esporte. Bom, no dia 15 de junho, olha só, hein? Dia 15 de junho será uma data histórica para consolidar a entrada de Santos para o roteiro turístico internacional. E isso é muito importante. Será a inauguração do Museu Pelé, ou seja, um espaço que retrata a história do maior jogador de futebol de todos os tempos. Vocês já sabem, né, pelos jornais e aqui no Hora Geral, que a abertura oficial contará com a presença do Rei Pelé, da presidente Dilma, do governador Geraldo Alckmin e também do prefeito Paulo Alexandre. Essas imagens são imagens atuais do museu praticamente no final da sua inauguração, né? O museu teve início em 2010 e ocupará 3 blocos do casarão no Valongo, mais de 2.500 peças, entre elas a camisa que Pelé vestiu na primeira Copa. O museu também tem uma estimativa de receber cerca de 600 mil visitantes. Eu pude conversar com o empresário Pepe Altstutz, que falou da importância do Museu Pelé para a cidade de Santos. Nós sabemos que o empresário Pepe Altstutz, além de um grande incentivador de esporte, é amigo do Rei Pelé. E nada melhor para ouvi-lo sobre este grande museu que será entregue dia 16 de junho. Sr. Pepe, eu quero aproveitar essa oportunidade muito rapidamente. Nós estamos próximos da Copa e tem o Museu Pelé, que parece que vai ser oficialmente entregue. O senhor tem conversado com o Pelé, o rei do futebol? Eu conversei com o Pelé na última quinta-feira. Na passada, acho que foi na quarta que conversamos, ele estava indo para a China, eu acredito que ainda está na China, estaria voltando hoje, e realmente está programada a inauguração do museu, criando muita expectativa, não só para a nível mundial, sino para o próprio Pelé. Foi o tema que nós tocamos, o Pelé me ligou, falamos muito sobre o museu, tá certo, não tenho a menor dúvida que apesar de toda a experiência que ele tem, enfim, a nível mundial, ele está correndo o mundo todo, ele é muito requisitado, mas o museu está criando uma ansiedade nele. Agora, em primeira mão, na Hora Geral, eu fiquei sabendo que o Pelé falou assim para o seu Pepe: quantos convites você quer? O que o seu Pepe respondeu? Não, vamos começar por mim. Ele falou: você já está convidado. Eu convidei mais alguns amigos. Pelé, ele é muito gentil em todo momento, ele não esquece os amigos. Pelé vive muito em função, digamos assim, na vida pessoal, da família e da amigo. Ele é muito família e tem um sentido muito elevado da amizade. Ele é maravilhoso. Pelé, como estou falando, Pelé como pessoa, é maravilhoso e muito emotivo. Agora, além dessa amizade, lógico, a Copa do Mundo está prestes a começar, ter o seu início dia 12. O senhor vai torcer para a Argentina ou para o Brasil, seu Pé? Veja, é o seguinte, eu normalmente na Copa torço para os 2 times. O Brasil jogando, eu torço para o Brasil. A Argentina jogando, eu torço para a Argentina. Se houver um confronto, eu vou ser sincero, eu torço para a Argentina. Muito obrigado, seu Pepe. Parabéns. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado, Douglas. Este é o Hora Geral, aqui pela Santa Cecília TV. Bom, agora eu quero apresentar o convidado desta quarta-feira, meu amigo Pedro Gouveia, vereador de São Vicente. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia, Douglas. Bom dia aí para você. Posso tratar de Pedrinho ou de Pedro? Você pode chamar de Pedrinho, tá em casa, meu grande amigo. O Pedro, ele acabou comentando, um amigo, eu conheço a sua família, conheço o trabalho do Pedro Gouveia, vereador, foi presidente da Câmara, o segundo vereador mais votado agora em 2012. E tudo isso, Pedro, eu destaco, eu recebo aqui muitos amigos, muitos políticos também, mas eu gosto sempre de pontuar alguns deles, não só pela performance eleitoral, porque hoje eu sinto que a população, ela observa muito mais em quem ela vai votar. E esse segundo lugar que você ocupou, o segundo vereador mais votado, é uma resposta do trabalho que você vem desenvolvendo esse tempo todo em São Vicente e com reflexos em outras cidades.
principalmente quando você passou na Secretaria de Cultura, principalmente quantas encenações tinha você como secretário? 4 encenações, 4 encenações diretamente. A quinta foi quando eu me afastei, me licenciei, né, para concorrer a primeira vez a vereador. Agora, quando a gente fala assim da encenação, ou seja, é um mundo de pessoas, um mar de pessoas. Cuidar de todo aqueles núcleos, ver patrocinador, ver som, arquibancada, uma loucura. É uma loucura, mas é uma delícia, Douglas. A encenação, ela é algo que faz parte já da história, né, do Vicentino e de verdade de toda a região, de todo o país, porque nós contamos ali, né, o nascimento da célula máter da nacionalidade. Então é um espetáculo grandioso, um espetáculo que envolve emoções, o nosso coração, a gente se dedica ali quase que um ano inteiro. Esses dias eu estava vendo alguns lances da encenação dos anos que a gente participou e deu uma saudade muito grande. A gente gosta muito daquelas pessoas que fazem a cultura na cidade de São Vicente. A gente ainda continua acompanhando, mesmo hoje como vereador, mas eu tenho uma satisfação muito grande, porque foi um trabalho que me acrescentou muito. Tanto acrescentou que a população viu em você essa sua participação e acabou elegendo. Eu faço muito essa relação, né, dos vereadores eleitos e daquilo que ele significa para a população. Às vezes a gente até se torna repetitivo, mas o vereador é aquele que vive a cidade. Sim. Eu acredito que você, assim como eu, nós somos cobrados diariamente onde nós estamos. Aí você está num restaurante com a tua família, vereador, é o seguinte, o senhor dá 2 minutos? E você tem que atender, porque a gente está vivendo a cidade, né, Pedro? Não tem jeito, é assim, o vereador, ele dá essa oportunidade também para a população poder externar ali aquilo que ela entende que está errado, aquilo que precisa ser melhorado. E você tem que já sair para a rua de coração aberto mesmo para poder ouvir as pessoas. O vereador, ele precisa fazer isso, ele tem que ser uma via de acesso da população para que ela consiga as conquistas. Lógico. O vereador, ele tem esse papel. Domingo agora eu fui à feira, fui comprar um pé de galinha lá para fazer uma canja. Eu, com esse friozinho, gosto de uma boa canja. E aí fui domingo à feira comprar, não tem jeito, o pessoal para a gente, mas também eu já aproveito, já levo um jornalzinho, já vou, distribuo um jornal, a falo manutenção, com as pessoas. Isso é importante. Não tem jeito, tem que estar na rua, tem que estar ouvindo as pessoas. Às vezes falta tempo para que a gente esteja em todos os bairros, em todos os lugares, mas eu faço questão de criar esse canal aberto com a população, atender todos os dias na Câmara, para que a gente possa realmente estar bem antenado com os problemas da cidade, que não são poucos. E a gente precisa tentar corrigir, a gente precisa fazer a nossa parte. Tá certo. Pedro Gouveia, você como vereador, lógico, tem uma responsabilidade de representar, junto com os demais vereadores de São Vicente, o Poder Legislativo. E, lógico, nós temos aí a questão de menos de 2 anos, um novo prefeito de São Vicente, que é o prefeito Billy. Como que está a relação do Poder Legislativo? Lógico que você, como vereador, vai poder transmitir aos nossos telespectadores. Como que está a relação Poder Legislativo e Executivo, Pedro? Douglas, essa é uma relação que ela merece, assim, ser extremamente respeitosa. Ela tem que ser dessa forma, ela tem que, acima de tudo, ter esse convívio com muito respeito. Mas é importante que a gente tenha, tanto o legislativo como o executivo, uma autonomia, que a gente possa externar, que a gente possa ali falar exatamente o que está acontecendo. A gente precisa ter uma relação muito sincera, muito verdadeira. E eu procuro fazer isso. Esse negócio de oposição, de situação, é algo que muitas vezes as pessoas acabam nos identificando com uma determinada posição, mas eu hoje digo que o meu partido, que a minha situação é a cidade de São Vicente, o que eu quero é o bem da cidade de São Vicente. Tenho votado muitos projetos ali do prefeito Billy, favoravelmente, tenho contribuído, mas que sejam projetos de interesse da população, que sejam de interesse do coletivo, que venham beneficiar a cidade de São Vicente, sempre vou estar à disposição para contribuir dessa forma. Mas quando vejo que tem algo errado, tenho total liberdade e autonomia para fazer isso, Douglas. E isso é o que acrescenta a cidade. Talvez o maior erro dos últimos anos da cidade de São Vicente é que não existia uma voz que se colocava
contra, ou pelo menos que alertava os erros que a cidade muitas vezes cometia. Porque você, quando está à frente de uma administração, você acerta, você erra. Lógico. E o que precisa fazer, quando você coloca na balança, os acertos serem maiores do que os erros. Isso aconteceu, mas não existia ninguém sinalizando os erros. E hoje não posso ser omisso a ponto de ficar quieto simplesmente por questões aí que muitas vezes não são positivas para a cidade. Então eu sempre vou estar atento, quando entender que está errado, vou me manifestar e torço para que o prefeito Billy ele consiga aí fazer algo de retorno para a cidade, porque a cidade acreditou, votou nele, deu a possibilidade de que ele fosse prefeito da cidade de São Vicente. Agora ele precisa trabalhar, ele precisa fazer, mostrar resultado. O governo passado foi julgado já nas eleições de outubro de 2012. Então não adianta a gente ficar falando dos erros do passado, a gente precisa começar a trabalhar, mostrar para que veio, e eu, como vereador, vou cobrar sempre isso. Isso é importante, essa declaração do Pedro Gouveia, porque não tem como negar, e a população de São Vicente conhece, o Pedro, ele é cunhado do deputado Márcio França, ou seja, de um grupo de oposição ao atual prefeito. Mas como vereador, ele mostra a independência e a preocupação com a população. São esses aspectos que eu julgo importante. Eu acho que é pequeno quem pensa assim na política. Quem é do fulano de tal? Eu sou contra. Eu vou fazer tudo contra para ele para dar tudo errado. Não pode ser assim. Perde o político que pensa assim e perde a população. Verdade. Então, essa sua independência em prol da população é importante e, a meu ver, só valoriza o político. Com certeza, Douglas, e é isso que vai acrescentar, na cidade de São Vicente. Recentemente, há uns 20 dias atrás, nós tivemos um projeto lá na Câmara, estava em segunda votação, precisava de 8 votos. Eu era o 8º voto naquele dia, nós fomos em 15 vereadores, mas só tinham 8 presentes no plenário. Sim. E se eu votasse contra, eu poderia atrapalhar um baita de um projeto bacana, que é o fundo que vai administrar a dívida ativa do município. E que foi um pleito meu. Foi uma dica que eu dei ao secretário da Fazenda na época, que era o secretário Walter, do governo Billy, quando eles foram falar sobre as contas de São Vicente, sobre os restos a pagar, sobre dívida, que colocavam números enormes lá, que não eram verdadeiros, eu sugeri, por que não faz um trabalho de se buscar a dívida ativa do município, ou seja, aquilo que devem para o município. Vamos buscar esse recurso, ao invés de ficar chorando, falando o quanto deve. Porque todo município hoje está endividado, porque a carga todinha vem sobre os municípios, o Estado e a União, eles muitas vezes não estão administrando os problemas e ficam lá fazendo com que os municípios vá de bandeja, de pires na mão para conseguir os recursos. E muitas vezes o próprio orçamento sobra, às vezes, 2%, 3% do orçamento para investimento, que é muito pequeno. É muito pouco, se comparado à carência do município. Muito pouco. Né? E aí eu sugeri que fizessem lá algo para resgatar esses recursos da dívida ativa. E fizeram isso. Então, me senti na obrigação, no compromisso de estar ali ao lado do governo naquele momento. E isso em outras oportunidades também, porque entendo que fui eleito para estar lá, presente, acompanhar, mas não posso querer me dar o luxo de que porque estou hoje do outro lado, simplesmente vou votar tudo contra. O que é bom para a cidade, vou votar a favor, e isso ninguém vai mudar o meu posicionamento. Por exemplo, Pedro, você, se não me engano, preside a comissão de vereadores para apurar as denúncias com relação à invasão da Fazendinha. Verdade. Alguma informação atual? Essa comissão ainda está em curso? Algum aspecto novo? Ainda está. Quero ver se a gente consegue finalizar os trabalhos até o final agora do mês de junho, para que a gente possa mandar o relatório aí final à presidência da casa e depois remetê-lo ao Ministério Público. Houve uma série de ações ali por parte da Prefeitura equivocadas, postes de iluminação que chegaram ao local, melhorias como terraplanagem, aterro que foi encaminhado para o local, materiais de construção, que a gente tem que apurar direitinho quem foi que enviou, ver se tem alguma responsabilidade pelo poder público em relação a isso, porque a minha preocupação em tudo isso é que nós tínhamos lá 100, 120 famílias, hoje existem 1.000 famílias no local, sem infraestrutura, sem condição, e aí a prefeitura de forma tardia chega lá, começa a descer borrachada em todo mundo e tirar todo mundo da área de invasão da Fazendinha, e entrega uma área dessa de novo para o seu proprietário.
Ou seja, uma área valorizada, uma área urbanizada, uma área que foi beneficiada pelo poder público. E aí a população que está lá foi usada como massa de manobra, joga todo mundo na rua, todo mundo sem moradia, e a gente aí com uma série de moradias para serem entregues em São Vicente, como o conjunto ali habitacional do Parque Bitaru, ao lado do centro de convenções, que está se degradando, que está as moscas lá, as pessoas estão invadindo, estão começando a roubar telhado, começando a destruir igual o que existe, igual o Penedo Primavera. Ali em frente ao Igual Charmes, o Penedo né? Primavera em frente ao Charmes. Então, Douglas, são essas coisas que a gente procura apontar para que o governo possa corrigir enquanto há tempo. E não quero só criticar, quero apontar caminhos para que a gente possa encontrar a solução para ter uma cidade melhor. E isso é importante, Pedro, porque o prefeito encontra em você e nos outros vereadores, os outros 14, uma voz com relação aos problemas da cidade. Sim. Eu até entendo que o prefeito e os prefeitos devem estar mais visitando os bairros, mas os compromissos do executivo são maiores, que não permite uma mobilidade como os vereadores. Como eu sei que você está sempre na área continental, está sempre na área insular, ou seja, vendo esses problemas. Então, o principal termômetro, e aqui eu digo em todos os municípios, passa pelo Poder Legislativo. São os vereadores que conhecem, de fato, os principais problemas porque estão em contato com a população. Exatamente. E o Fazendinha é uma outra discussão, para quem não conhece aqui na região metropolitana, é quem que patrocinou essas invasões. Postes, iluminação, madeirite, aí, aquilo alguém ali... Alguém está levando alguma vantagem, não é? E assim, olhando a grosso modo, a gente percebe o quê, Douglas? Que o proprietário da terra hoje é o maior beneficiado da questão aí da invasão, porque ele está tendo uma área valorizada que não era valorizada. Pedro, eu peço sua licença, vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com o Pedro Gouveia, que é vereador na cidade de São Vicente, e tem pergunta já. O Danilo Pérez, do Catiapuã, fez uma pergunta, mas o Pedro vai responder e o telespectador vai conhecer a pergunta do Danilo depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral.